Bem-vindos, bem-vindas, tá? Para você que é virginiano, para você que é virginiana, estão querendo saber do mês de fevereiro de 2023, esse vídeo é muito para vocês, tá bom, gente? Aqui eu vou trazer um olhar tanto astrológico quanto também relacionando as cartas de tarô, tá bom? E assim a gente vai ter uma boa ideia de que tom, né? Em que tom que esse mês de fevereiro tá chegando para vocês, tá bom? Se vocês gostam de conteúdo relacionado a tarô, a astrologia, aproveitem para curtir o vídeo, não deixem pro final, porque às vezes vocês acabam esquecendo, tá? Se inscrevam no canal e eu tô deixando também para vocês aqui na legenda, tá? Os links, né? As informações aí das minhas redes sociais, tá bom? Lembrando, gente, que o horóscopo mensal, ele também sai como um complemento lá no Instagram, tá? Então vale a pena, você que gosta de horóscopo mensal, virginiano, virginiana, também dá uma lida lá no Instagram que tem algumas informações complementares a esse vídeo. Tá bom? Vamos começar falando um pouquinho então do setor de saúde, né? Disposição física básica, tá? Para virginianos ou virginianas. Bom, vamos lá, minha gente. Aqui eu queria mostrar para vocês o seguinte. Vocês vão perceber, né, que assim, o Sol, gente, agora falando um pouquinho de astrologia, o Sol, ele tá transitando durante boa parte do mês de fevereiro no signo de Aquário. Tá bom? Se a gente fizer ali um estudo de sobreposição, né, realmente olhar para astrologia num sentido de construir horóscopos, tá? Quando o Sol transita em Aquário, para virginianos e virginianas, é uma fase em que a gente tem que se atentar um pouco mais com a saúde, tá bom? Por um lado, vocês vão ficar muito produtivos, muito analíticos, vocês vão observar muito melhor o corpo de vocês. Agora, por outro lado, é claro que é uma fase para corrigir questões de saúde, me engajar mais com esse setor, tá? Não deixar as coisas acumularem nesse campo da saúde, mesmo porque a gente ainda tá no começo do ano, né? A gente ainda tá entrando no mês 2, então a gente ainda tem, né, poxa, pelo menos aí mais 10 meses pela frente, né, mais ou menos, em que a gente vai ter que ter toda uma energia física concisa, né, suficiente para que a gente lide com os nossos desafios ao longo do ano, tá bom? Então, o mês de fevereiro para virginianos e virginianas vai pedir um cuidado maior, uma atenção maior nesse setor da saúde, tá bom? Aqui a gente tá abrindo o jogo com a carta do enforcado, tá? Vocês veem que a gente entra nesse mês de fevereiro talvez com um pouco mais de cansaço físico, tá? Esse cansaço físico não necessariamente eles vão atrapalhar as atividades cotidianas de vocês, tá? Muito possivelmente, daqui a pouco a gente vai fazer uma tiragem de trabalho, tá? Mas muito provavelmente vocês vão estar engajados com as suas questões profissionais, vão conseguir muito provavelmente tocar as questões da rotina de vocês, tá? Mas existe uma entrada em fevereiro que envolve um certo cansaço físico, mental, e a gente pode oscilar um pouco emocionalmente ao longo desse mês, tá? Então, por isso que vai ser muito importante a carta do enforcado ou do pendurado, né? Sempre ela vem com um apelo para falar assim, olha, será que não tá na hora de você filtrar as coisas com as quais você se envolve? Será que não tá na hora de você se resguardar um pouco mais? Falar não para algumas coisas, tá? Por que falar não para algumas coisas? Porque o jogo tá se abrindo de tal maneira, depois tá vindo um 7 de copas, tá? Às vezes a gente coloca muito a nossa energia em segundo plano para ser generoso com os outros, né? Então muitas pessoas precisam da nossa ajuda. Isso eu tô falando até no nível profissional. Puxa, eu não quero desapontar as expectativas de ninguém, então no meu trabalho eu vou dar o meu melhor, vou me cansar, vou me exaurir, porque pelo menos eu vou ter um bom resultado. Isso é bastante virginiano, né? O pessoal que quer atingir a perfeição, né? Ou às vezes até num sentido emocional, familiar, né? Puxa, meu filho tá me demandando muito. Claro que tem alguns relacionamentos que a gente não vai conseguir dizer não e colocar em segundo plano, tá? Mas sabendo que a gente tá num mês um pouco mais cansado, a gente tem que escolher em quais relações que a gente vai se doar, para quem que a gente vai abrir mão das nossas coisas ou não, né? Porque aqui existe uma necessidade ativa de falar não para algumas coisas, tipo, cara, não, né? Eu tô cansado, eu já fiz muita coisa essa semana, esse final de semana eu quero descansar, não vou com você só para te acompanhar num lugar, né? Então a gente tem que aprender a dizer não, a gente tem que aprender um pouco a se colocar em primeiro lugar, tá? Até para que essa imunidade ao longo do mês não caia, não oscile, a gente não tenha nenhum problema, tá bom? Agora, se você já tem uma questão de saúde, esse é um mês ativo para você ir atrás dessas questões, se orientar, se cuidar, não fazer grandes excessos, se possível, tá, gente? Isso aqui é uma tiragem coletiva, claro que não vai falar profundamente da sua vida, mas provavelmente vai se conectar com alguma coisa dessa energia, tá? Então, o ideal é que vocês se cuidem um pouco mais. Como tá encerrando aqui com o Rei de Espadas, a gente imagina que vocês sejam
pessoas muito responsáveis, tá? Pessoas que não querem desapontar os outros, né? E que têm um senso de planejamento estratégico muito grande na vida, né? Então, às vezes, vocês são controladores, é possível que isso aconteça, né? E eu também não quero perder o ritmo das minhas atividades, tá? Só que aqui nessa fase é mais importante eu manter um ritmo constante e estável, tá? Do que ficar incorporando um monte de coisa na minha rotina, no meu dia a dia, abrindo mão das minhas coisas em prol dos outros, né? E ficando super cansado, tá bom? Então, vamos selecionar direitinho com quais coisas a gente vai se envolver e vamos trabalhar nessas atividades terapêuticas, tá bom? Tanto terapêuticas para o físico, né? Quanto também terapêuticas para o emocional, tá bom? Não deixa de ser importante também, beleza? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho. Se você ainda não curtiu o vídeo, faz essa pra nós, tá? Curte aí o vídeo, se inscreve no canal, me deixa um comentário, essa tiragem tá te ajudando, não tá te ajudando, o que você tá sentindo, o que você tá esperando pra esse mês, virginiano, virginiana, tá bom? Isso é muito importante pra mim. E vamos falar de trabalho, minha gente. Coisa boa, tá? Olha aqui, eu vou falar pra vocês. A gente tem uma carta desafiadora no campo profissional, tá? E duas cartas que são até que bacaninhas, tá? Essa carta de desafio no campo profissional, o 5 de espadas, tá? Tá mostrando pra mim que vocês estão lidando no campo do trabalho com questões muito sérias, tá? Tudo bem que a gente ainda tá no começo do ano, né? Em tese, algumas coisas ainda nem pegaram o ritmo hardcore, né? Aquele ritmo mais pesado que acontece, por exemplo, no final do ano, no meio do ano, mas a gente tem aqui com esse 5 de espadas um movimento profissional um pouco estressante, tá? Então vocês têm muita coisa para resolver, muitas coisas estão nas mãos de vocês, mas tem coisas que não está, tá? Que não estão. O que isso significa? Por exemplo, nas minhas negociações, eu posso trabalhar, ficar cansado, dar meu melhor, mas eu também dependo da outra parte. Tá? Então, isso daqui é uma carta que ela ensina muito o peso da paciência, a importância da paciência, tá? Algumas coisas não são no nosso ritmo, tenho certeza que vocês estão fazendo o melhor de vocês, a gente já vai analisar as outras cartas, tá? Pra dar um belo de um complemento, mas a gente tem situações um pouco desafiadoras no trabalho. Por outro lado, a gente tem uma eficiência muito grande de vocês, tá? Mesmo porque aqui a gente tem a carta da estrela, e a carta da estrela sucedendo o 5 de espadas me indica o seguinte, pode ser que nem todas as questões profissionais, tá? Desse mês de fevereiro, se resolvam absolutamente na vida de vocês, mesmo porque vocês podem estar no trabalho numa fase mais estressante, resolvendo pendência, correndo atrás de coisa que ficou em aberto, faxinando esses afazeres antigos, né? Então, puxa, vamos correr, vamos acelerar, vamos tirar da frente. Tem um movimento um pouco de estresse no trabalho, o trabalho acelerado e ao mesmo tempo vocês tendo que lidar com o tempo das próprias coisas, tá? Mas a gente tem um desfecho muito provavelmente positivo para uma grande parte dessas questões. Todas as questões? Não, tá? Não são todas as questões profissionais que se resolvem esse mês. Mas como tem a carta da estrela, né? Se a gente tiver um alinhamento de produtividade e paciência, muitas coisas vão, tipo, se encaixar no lugar. Sabe? Então parece que eu vou voltar a ter um certo controle sobre as situações, eu posso ter êxitos profissionais esse mês, tá? Desde que eu alinhe minha produtividade um pouco por dia, né? Com uma certa paciência. Então, gente, a constância é tudo. E essa carta da estrela fala, podem vir presentes, podem vir coisas positivas, dádivas, né? Nesse campo profissional para vocês. Desde que vocês não adiem tarefas, né? E também respeitem o ritmo normal de vocês, tá? Cotidiano. Nada de fazer muito um dia e zero no outro, tá? Vamos ter aí uma estabilidade. E a carta que encerra esse jogo, né? Apesar de ser um 4 de espadas, né? Porque o naipe de espadas é um pouco complicado, mas o 4 de todos esses números do naipe de espadas não é tão complicado. Como começa com 5 de espadas e termina com 4 de espadas, existe pelo menos uma preocupação profissional que em fevereiro vocês vão liquidar, tá? Pelo menos uma. Existe alguma coisa no campo do trabalho que tá dando pra vocês preocupação, que tá tirando sono, que tá gerando ansiedade, tá? Não são todas as questões que vão ser resolvidas, mas uma pelo menos vai ser resolvida nesse mês de fevereiro, tá? Então vamos se engajar, não vamos deixar pra depois. Cuidem também direitinho da saúde pra que vocês não se sobrecarreguem, tá? E tenham autoconfiança naquilo que vocês estão fazendo, tá? Porque tem pelo menos uma questão importante de trabalho vocês estão concluindo nesse mês e estão terminando o mês mais em paz nesse campo profissional. Tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho de amor, tá? Da vida afetiva. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, tá bom? E me fala aí o que você tá achando de tudo isso, tá bom, minha gente? Vamos falar de amor. Para virginianos, virginianas, nesse mês de fevereiro,
muito bom, tá? O que a gente tem aqui? Vocês vão perceber, tá? Que nesse campo do amor existem algumas coisas acontecendo, tá? Vocês vão perceber, gente, que na verdade tem 3 de copas e, aliás, Vênus tá em peixes. Vamos até abrir um pouco essa parte do amor falando um pouco disso, tá? Durante boa parte do mês de fevereiro, tá? Para virginianos, virginianas, né? Vênus tá ali transitando no signo de peixes, quase sempre é um momento positivo, tá? Para a vida afetiva. Pode ser que eu conheça mais pessoas, pode ser que eu tenha encontros muito marcantes, pode ser que seja uma fase em que eu tô mais bonito, que eu tô mais magnético, as pessoas percebem isso, se aproximam de mim, tá? E aqui a gente tem momentos nesse mês muito sociáveis, tá? Muito sociáveis, de muita felicidade, de muita alegria com outras pessoas, tá? 3 de copas, 3 de ouros, tá? Então significa que tem muitas alegrias no campo das emoções, tá? Então pode ser isso aqui no campo das emoções, significa que com quem eu amo, pode ser que eu tenha resgate de amigos, as pessoas me procuram mais para evento, para estar junto com elas, e a gente tem trocas emocionais profundas, pode ser que eu me reaproxime de pessoas da minha família. Pode ser que no campo do amor também a gente tem algumas questões bacanas, tá? Mas peraí que do amor eu vou falar um pouco mais, tá? Para trabalho, né? 3 de ouros, a gente também tem grandes aberturas, tá? Um momento para fazer contato, um momento para começar negociações com as pessoas, um momento em que eu tenho uma inteligência funcional, né? Eu consigo, se eu tenho que assinar uma papelada, eu sei o que eu tô fazendo, se eu tenho que fechar um acordo, fechar um contrato, parece que eu sei o que eu tô fazendo. Então tem toda uma inteligência, eficiência profissional que também se atrela em relacionamentos e parcerias, tá bom? Pro campo afetivo, tá? Eu tenho chance de ter encontros legais, tá? Mas pode ser que vocês ainda não estejam plenamente abertos para essa área, tá bom? Por quê? Aqui eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu garanto pra vocês, vocês estão mais bonitos, tá? Vocês estão se cuidando mais, tá? Vocês estão chamando uma certa atenção, tá? Porque tem um magnetismo que segue vocês nessa vida afetiva, amorosa, tá? Ainda mais nesse mês, Vênus tá no signo contrário, né? Então meio que abre uma certa porta pra gente se relacionar. Mas eu ainda tenho uma impressão de preguiça, ainda tenho uma impressão de solidão, tá? Se você tá num relacionamento afetivo, né? E essas cartas estão indicando pra mim que o seu dia a dia nesse relacionamento é tranquilo, tá? Você não vai ter grandes brigas, grandes entendimentos, grande nada disso. Mas tem momentos que você se sente um pouco cansado, tem um pouco de dúvida nesse campo do amor, né? Ainda se sente um pouco sozinho em alguns momentos, precisa ter muito a sua privacidade respeitada, né? Mas na rotina, no dia a dia ali, tá? Não tem nenhum grande problema, tá? Vocês conseguem se dar razoavelmente bem. Se você tá solteiro, você chama muita atenção, você tem chance para encontros bacanas, as pessoas percebem você, tá? Pessoas bacanas, inclusive, tá? Só que vocês podem ter preguiça, a sensação de que ainda estão um pouco sozinhos, que ainda não conseguem se conectar emocionalmente com as pessoas, tá? Então, claro que se a gente mudar uma postura pessoal, falar, não, gente, a gente tá tendo chance de ter encontros bacanas. Dá pra ter? Dá pra ter, tá? Mas vocês também vão ter que respeitar muito esse tempo interno, se vocês estão abertos para se relacionar, se vocês realmente estão querendo, né? E também não ficar idealizando muito, tá? Porque essa carta do enforcado, sabe quando você tem chance de ter encontros legais, né? Mas você fica idealizando o quadro perfeito, não? Porque o homem perfeito pra mim, a mulher perfeita pra mim, assim, assim, assado, fica muito no plano mental, né? O enforcado, muitas vezes, ele tem ideias brilhantes, né? Mas não são práticas, não são aplicáveis, tá? Então a gente vai ter que se flexibilizar um pouco aí, porque o parceiro ideal, tá? Não tá chegando muito esse mês. Ou a gente vai agarrar aquilo que meio que tá na mão, tá? Ou a gente vai falar, não, não é pra mim agora, deixa passar, tudo bem, tá? Também não precisa se forçar a nada, mas, tá? Fiquem atentos pra também não deixar passar uma ou outra oportunidade bacana, né? Só porque vocês estão um pouco mais reclusos, não estão querendo aí se envolver muito com muita gente nesse momento, tá? Então tem que se atentar pra isso, beleza? Bom, agora a gente vai de conselho final. Se você ainda não curtiu, é o seu momento de brilhar aqui nas curtidas, tá? Aproveita pra me deixar um comentário, se inscreve no canal. Fala pra mim, gente, o que vocês estão achando dessa tiragem, tá? Essa tiragem é pro mês de fevereiro de 2023.
Conselho final para virginianos, 8 de copas, tá, gente? 8 de copas, quase sempre, é uma carta que tá falando que tem alguma coisa que eu preciso abrir mão, tá? Eu preciso abrir mão de alguma coisa. A gente começou aqui esse vídeo falando que é um mês muito eficiente, tá? É um mês que eu posso ter vários avanços em várias coisas, mas que a saúde precisa de atenção, que eu preciso aprender a falar não em alguns momentos, que às vezes eu posso me doar demais por algumas pessoas e, tipo, não ter o retorno imaginado, né? O 8 de copas tá falando assim, tem alguma coisa da qual eu tenho que abrir mão. Tem alguma coisa, né? E vai ser um pouco doloroso abrir mão disso, tá? Às vezes é abrir mão de um relacionamento que eu gosto muito, né? Mas que a pessoa me demanda muito, eu tenho que estabelecer uns limites, né? Uma amizade, alguém da família vai saber, tá? Às vezes no trabalho, nossa, eu tô acumulando tudo dentro de mim porque eu quero ser o perfeito, o cara que faz tudo, né? Mas tem coisas que eu não precisava estar fazendo. Eu sei que vai ser difícil abrir mão de alguma coisa, mas aqui a gente tem um mês que pode trazer muito êxito pra vocês, mas que pede descanso, que pede reclusão em alguns momentos, que pede pra vocês se observarem, tá bom? Então a gente tem que provavelmente abrir mão de alguma coisa, deixar alguma coisa pra trás. Pode ser um pouco dolorido até, porque a gente, virginianos, já tem um pouco dessa questão de quererem ser perfeitos, né? De não querer desapontar as pessoas ou eles próprios, tá? Mas aqui a gente tá fazendo até por uma questão de autocuidado, tudo bem? Então se tiver alguma coisa que vocês têm que abrir mão nessa rotina, no dia a dia, seja no trabalho, seja na família, seja nos relacionamentos, se atentem pra isso, tá? Realmente promovam um desapego, se alinhem em atividades terapêuticas, tá? Porque isso daqui pode ter muito a agregar pra vocês nesse momento, né? E se cuidem, tá? Porque muito possivelmente o mês tem muitas coisas legais, né? Mas pede pra vocês também terem esse olhar atento ao autocuidado, tá bom? Que seja um mês maravilhoso pra vocês. Muito obrigada. Beijo grande.